crucial para esse super caçador. Os olhos de um tiranossauro ficavam bem no alto e, portanto, ele tinha uma ótima perspectiva de cima de tudo e podia ver a grandes distâncias. Para ele, o horizonte ficava muito, muito longe. O Tiranossauro Rex podia ver até os menores detalhes a mais de 6 quilômetros, o que representava 6 vezes mais do que podemos ver. Sua audição também trazia uma vantagem significativa para um caçador. O que vemos no ouvido interno dele são órgãos auditivos compridos, o que indica que a audição era muito importante para aquele animal. A chamada cóclea é um tubo oco em forma de caracol cheio de líquido. Esse tubo vibra em resposta às ondas sonoras. Milhares de minúsculas células capilares detectam o movimento e mandam sinais elétricos para o cérebro. A cóclea de um Tiranossauro Rex tinha 2,5 centímetros. Então, ele podia captar uma grande faixa de frequências. Ele era capaz de ouvir sons de frequências bem baixas e, mesmo que estivesse distante, faria parte de seu mundo perceptivo. Ele não queria ouvir os passarinhos à sua volta porque não era nada que ele iria comer. Mas se ele ouvisse o infrassom do grunhido de um Triceratops, era o que ele queria ouvir, porque era o som que dizia onde estava o almoço. A batalha com o Triceratops era, na maioria das vezes, um duelo até a morte. Aquele herbívoro não havia evoluído para um tanque de guerra à toa. Sendo especialista em tiranossauros, eu não gosto de admitir. Mas nessa situação, o Triceratops poderia ganhar e provavelmente ganhava muitas vezes. Parece que a batalha muitas vezes acabava em empate. O maior predador do Cretáceo partia de mãos vazias. Os Tiranossauros Rex tinham sangue quente, então precisavam manter a temperatura do corpo. Isso significa consumir quantidades enormes de energia, mais de 1 milhão de calorias por semana. Quase 700 quilos de carne crua. Uma dieta e tanto, mesmo para um super predador. Mas talvez ele conseguisse uma refeição de outra maneira. Talvez ele também roubasse a caça de carnívoros rivais. A verdade é que ele tinha os recursos de um predador, mas essas ferramentas também servem muito bem a um carniceiro. Um dos recursos era o nariz, o mais sensível de todos os dinossauros carnívoros. Eu posso dizer que o olfato apurado era perfeito para achar carcaças, e quando ele as encontrava, ele as comia. Um Triceratops morto. A caça de um outro predador? Para o Tiranossauro Rex, procurar carniça tinha seus riscos. Meter o nariz no jantar de outro podia acabar muito, muito mal. Mas um Tiranossauro Rex podia enfrentar quase qualquer outro carnívoro, inclusive outro Tiranossauro Rex. E quando era tiranossauro contra tiranossauro, o vencedor levava tudo. O canibalismo na natureza não parece ser uma questão de prazer, é questão de negócio. A carne de outro tiranossauro também era comida, tinha proteína e ia ajudar aquele indivíduo a sobreviver até a próxima caça. Atacar um Tiranossauro Rex pode parecer suicídio. A menos que você também seja um Tiranossauro Rex. Canibalismo é a regra, não a exceção. Se você é um carnívoro e tem carne ali, você se aproveita disso. Os paleontólogos encontraram amplas evidências de canibalismo nos ossos desses gigantes. Vemos marcas de dentes nos ossos dos tiranossauros e partes de ossos faltando que, sem dúvida, foram canibalizados por outros tiranossauros. Não há mais nada que pudesse ter feito aquele estrago. O Tiranossauro Rex era forte e inteligente, mas também desajeitado e pesado. Um predador que às vezes tinha de recorrer à carniça para sobreviver. A era dos dinossauros remete à adaptação. E para um carnívoro assassino, sobreviver significava trocar tamanho e músculo por velocidade, agilidade e armas afiadas.
Existiu uma criatura que prova que naquele mundo pré-histórico a morte podia vir em qualquer tamanho. O Deinônico era um raptor, um predador bípede e coberto de penas. Tinha 1,5 metro de altura, 3 de comprimento e chegava a 90 quilos. Isto é, era minúsculo para os padrões dos dinossauros. Maldoso. O Deinônico era um animal muito, muito mau. Era um animal que, se você encontrasse pela frente, a chance de ser estripado era muito grande. O Deinônico era um caçador com um arsenal mais completo do que o de qualquer animal atual. Dentes, garras, velocidade. Ele tinha tudo. O Deinônico era um animal que tinha dentes afiadíssimos e muitos dentes. E como se não bastasse, tinha garras enormes nos pés. O que não faltava para eles eram armas. O Deinônico não era só um carnívoro bem armado. Ele era inteligente. Esse predador podia espreitar o alvo, planejar o ataque e então derrubar a presa com precisão fatal. Mesmo um dos maiores herbívoros de todos os tempos, o Sauro Poseidon, cujo nome significa Lagarto Poseidon. Ele podia passar dos 18 metros de altura e pesar 50 toneladas. O Sauro Poseidon era muitíssimo maior que o Deinônico. E seu gigantismo era sua melhor arma de defesa. Mas, como todas as criaturas, esse gigante nascia pequeno. Para um Deinônico, o Sauro Poseidon era uma boa refeição, pelo menos dos filhotes, porque havia muitos deles e porque eles estavam indefesos. Quando o Sauro Poseidon atingia seu tamanho total, com cerca de 25 anos, nada podia tocá-lo. Mas esse Golias nascia com um tamanho aproximado de um camundongo. Quando os ovos eclodiam, os filhotes cresciam rápido, mas não rápido o suficiente. Nos 3 primeiros anos, eles sequer chegavam a 1 tonelada. Eram 3 anos com o pequeno Deinônico nos seus calcanhares. Há muitas evidências de que o Deinônico matava animais que pesavam 10 vezes mais do que ele. E 10 vezes o peso de um Deinônico em carne pura era uma bela refeição. Era banquete para um bom tempo, porque um Sauro Poseidon de 3 anos tinha o tamanho de um hipopótamo. Derrotar um animal 10 vezes maior que você exige mais do que cérebro. Exige sentidos altamente apurados. Podemos dizer que ele tinha uma excelente visão, boa audição e um olfato muito bom também. Mais que isso. Como poucos carnívoros de hoje, o Deinônico tinha um olfato tão sensível que podia rastrear a presa na calada da noite. Dentro do focinho, havia 2 passagens nasais. Como um filtro de ar pré-histórico, havia pregas de tecido sensorial para maximizar a área de superfície. Esse tecido continha milhões de quimiorreceptores, nervos que capturavam as moléculas de odor. O resultado é que o Deinônico podia farejar a presa a quilômetros de distância. O olfato de um Deinônico podia alertá-lo da presença de um rebanho de um bando de herbívoros até 50 quilômetros de distância. E o Sauro Poseidon, como todos os herbívoros, tinha cheiro forte. Diferentemente dos carnívoros, eles produzem quantidades enormes de dejetos, fezes que formam uma trilha de odor que marca por onde passaram. Para o Deinônico, aquele odor era uma dádiva. E os olhos do carnívoro podiam ver claramente a presa a grande distância. Um escaneamento do crânio do Deinônico revela um cérebro com um nervo óptico hipertrofiado. E é esse nervo que transmite informações visuais para os olhos. O nervo óptico era bem desenvolvido. E as órbitas eram muito grandes. É como ter uma conexão de banda larga entre os olhos e o cérebro. Essa alta velocidade significa que o Deinônico podia reagir rapidamente a mudanças muito sutis no ambiente. Observando o olho do Deinônico, vemos que ele tinha uns 2,5 centímetros, com muito espaço interno para fotorreceptores, então ele enxergava bem à noite. A visão dele era excelente. Diferentemente de um mamífero, o Deinônico não tinha vasos sanguíneos na retina, que causam aquele efeito avermelhado nas fotos com flash. Essa simples mudança de design dava espaço para muito mais bastonetes e cones.
mais que o dobro do número de fotorreceptores da retina humana. E todos esses bastonetes a mais permitiam que ele enxergasse no escuro. É como se o Deinônico visse o mundo com óculos de visão noturna. Esse animal tinha uma visão muito sensível. Ele era capaz de discriminar objetos com grande clareza e acuidade visual. Essas são as características de um caçador de elite, um tubarão terrestre. Mas sentidos altamente avançados eram só o começo. O Deinônico era ágil e chegava a atingir 65 km por hora, mantendo um equilíbrio quase perfeito. Ele era rápido. Era mais rápido que um ser humano, sem dúvida. Mas sua maior habilidade era a agilidade. Ele conseguia mudar de rumo num segundo. Suas habilidades olímpicas se deviam a um simples aspecto anatômico: a cauda. Com metade do comprimento de seu corpo, ele agia como um contrapeso natural. Balançando a cauda, ele podia fazer curvas fechadas em grande velocidade. Se olhasse o Deinônico em câmera lenta perseguindo uma presa, pareceria muito com um felino de hoje. A presa tenta escapar. Ele se vira bem mais rápido ao balançar a cauda para o lado. E aí, ele consegue interceptar a presa que está tentando escapar. Com tudo isso junto, velocidade, agilidade e um